Olá, bem-vindos a mais um podcast Rasque. E hoje estamos recebendo a visita da Natália Barbie. Bem-vinda, obrigada, Natália. A gente que agradece. A Natália Barbie, ela é bacharel em Direito, assistente social, MBA em Gestão de Projetos Sociais, líder social e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. E hoje temos o prazer de conversar com a Natália sobre os 34 anos do ECA, a história do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai resgatar um pouquinho a história, né? O ECA parece que não, mas ele é muito novo, né? A gente considera uma legislação muito nova, 34 anos parece que não, mas ela é nova. E ela foi promulgada ali em 1990, mas antes disso teve todo um contexto histórico, né? Houve alguns desafios durante a ditadura militar, que trouxe essa necessidade de ter um olhar especial para a criança e adolescente. E ele foi criado ali com base nessa necessidade do Código de Menores. O Código de Menores, na época da ditadura, ele era muito rígido, tinha a figura ali do juiz como uma autoridade máxima que decidia ali sobre as crianças, sobre os menores. Como um feitor, pode-se dizer? Sim, como um feitor mesmo, né? Como uma autoridade máxima. Não que ele não seja hoje, mas assim, como um ditador, né? A história traz isso. E o Código de Menores, ele era um código que falava de classe social, né? Ele era muito assistencialista, a gente fala, e aí ele classificava crianças, que eram crianças que tinham nasciam em berços, né, de famílias com posses, naquela época falava em posses, né? E tinha as crianças pobres, que nasciam ali em berços não favorecidos, e eles eram considerados os menores, né? Então ali não faziam distinção de raça, de cor, mas sim de classe social, de posses. Então, foi se discutido isso também nos direitos humanos, quando foi promulgada dos direitos humanos, falou-se muito, né, o que a criança e o adolescente tem direito? Que eles não eram vistos como pessoas de direitos, né, eles eram inferiorizados na sociedade, então vamos dizer assim, secundários dentro da sociedade na época. Então, formou-se ali um movimento em 1985, que era chamado o movimento de meninos e meninas de rua. E esse movimento social, ele ganhou muita força nessa década ele ganhou muita força, porque não se falava, né? Não se falava os direitos, as garantias de criança e adolescente. Então, esse movimento começou a ir para as câmaras dos deputados, começou a procurar a política, né, as políticas públicas, o que a gente pode fazer, né, para poder mudar isso. E na declaração de 1989, que foi uma declaração internacional, foi promovida pela ONU, onde a gente teve ali quase 200 países, né, que foram signatários, foram 196 países signatários, sendo o Brasil um deles. E esse movimento veio para o Brasil, né, esses direitos veio para o Brasil e começou a se discutir ali. Em 1989, começou a se discutir quais são os direitos, quais são as garantias. E a gente fala que são 34 anos do ECA, mas um pouco antes, em 1988, a gente teve a Constituição Federal, né, que também é muito nova, se você for ver. E no artigo 227 da Constituição Federal já falava um pouco, né, de direitos e garantias fundamentais ali, mas também falava um pouco da criança e do adolescente, mas nada muito aprofundado, nada muito em específico. Era um artigo ali, né, perdido, a gente fala, e isso precisou ser amadurecido durante esse tempo. E foi muito rápido, porque em 88 veio a Constituição e logo em 90 a gente conseguiu aí essa promulgação. Mas foram dias, eu falo que desafiadores. Porque quando eu estava estudando para vir para cá, e fui ler sobre esse movimento, né? E a estatística de mortalidade infantil era muito alta naquela época. Era muito alta. Então, assim, era em torno de 3 meninos e meninas mortas por dia. Durante essa época da ditadura,
nessa época, então eles não entendiam o porquê. E não era só por conta da fome, e sim por conta da violência. As crianças sofriam muita violência naquela época. Os castigos eram severos, né? Então houve essa necessidade mesmo dessa promulgação. E esse movimento das meninas e dos meninos de ruas, eu falo que eles estiveram presentes, né? Nesse momento. Na Câmara dos Deputados, eles assumiram as cadeiras, as crianças, os adolescentes, e eles colocaram ali as suas angústias, as suas necessidades, o que eles queriam, né? Eles queriam brincar, eles queriam ser livres, eles queriam ter o direito de escolher o que comer, o que não comer, o que fazer, né? E aí foi instituído o ECA. Que coisa importante, né? A população adolescente, crianças, participando de um ato que veio depois trazer tanta diferença para a sociedade. Né? Quantas mudanças e a proteção, que é o mais importante. Né? O público mesmo é de idade que atinge ali o ECA? O ECA, ele começa... Eu tenho uma teoria, eu falo, né? A legislação fala que é a partir dos 0 anos até os 18 anos. E aí, em 2012, a gente teve o Marco Regulatório da Primeira Infância, que fez uma divisão maior, que é de 0 a 6 anos, que fala sobre essa proteção integral, sobre essa visão dos 0 a 3 anos, dos 6 anos, para o desenvolvimento infantil. E a gente fala muito também, o ECA ele divide o que é criança e o que é adolescente. Então, hoje o ECA divide a criança e adolescente de 0 a 12 anos incompletos, e aí a partir dos 13 anos até os 18, os adolescentes. Mas poucas pessoas conhecem o Estatuto da Juventude, que também foi promulgado recentemente. O Estatuto da Juventude, ele traz ali a partir dos 15 anos até os 24 anos. Então, há ali um conflito, eu falo, né, entre esses dois estatutos, mas são só para agregar. São estatutos para agregar ali os direitos e garantias. Mas a criança e o adolescente é a partir de 0 até 18 anos. Se um adolescente ou um adulto não cumprir, né, o que reza no estatuto, tem alguma penalidade? Para quem tem essa penalidade? Como funciona? Quando foi promulgado o ECA, muitas pessoas falavam, nossa, só fala de direitos, né? Direitos e garantias, né? A criança agora é vista como um sujeito de direitos dentro da legislação, dentro do ordenamento jurídico. E na verdade não, porque o ECA ele é dividido em direitos e deveres. Né? Muito importante. Então, o que é importante a gente falar? Né? Existe um tripé de responsabilidade. O que é esse tripé de responsabilidade? Dentro do ECA, ele traz a família, o Estado e a sociedade civil, que é a comunidade, como responsáveis na garantia desses direitos. E as crianças está ali também, está inserido, né, nesse tripé, mas como sujeito de direitos e deveres. E assim, o ECA, a gente fala, ele não deve e não pode ser violado, assim como nenhum outro tipo de legislação. Sim. Mas se ele é violado por algum motivo, né, se esses direitos não são atendidos ou se esses deveres são violados, existem as medidas socioeducativas, né, que são medidas socioeducativas específicas para adolescentes. A gente não fala em medida socioeducativa para criança. Então, existe uma idade para isso, existe uma normativa para isso. Isso foi criado para o ECA para, sim, proteger né, esse adolescente. Mas qualquer pessoa que seja do Estado, poder público, sociedade civil e a família tem o dever de reger sobre essas leis, de seguir né, essas leis e de dar como prioridade esse atendimento a essa criança e esse adolescente. Num atendimento na saúde, por exemplo, a criança ou adolescente tem alguma prioridade? Tem. Não só na saúde. Em todas as políticas públicas, a criança ela tem a prioridade. No ECA, ele traz 2 princípios fundamentais que divide o ECA, que é o princípio da prioridade absoluta, né? Então, a criança e o adolescente eles têm prioridade absoluta na divisão de recursos públicos, no atendimento à saúde, na educação. E a gente tem o princípio do que é mais benéfico para a criança ou adolescente. Então, ele tem o direito de escolher o que é mais benéfico hoje para a criança e para o adolescente. Né? Então, esses 2 princípios, eles regem ali o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E a gente fala muito essa questão, né? O marco regulatório da primeira infância, ele trouxe muito forte essa questão da prioridade absoluta. O que significa prioridade absoluta? A gente tem algumas frentes, que são os direitos e garantias fundamentais, que é direito à saúde, à educação, à assistência social, ao esporte, ao lazer, ao direito do brincar. Então, eles têm prioridade a tudo isso. E no atendimento à saúde não é diferente. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A gente sabe que a realidade não é essa. E não só isso, a gente também tem a prioridade da criança com deficiência, né? A gente tem a prioridade da gestante no atendimento pré-natal, ela tem o direito de ter esse atendimento pré-natal, a criança precisa ser nutrida, ela precisa ser acompanhada desde o ventre. E a gente sabe dessas dificuldades diante as políticas públicas e os recursos que são, né, implementados para isso. Então, hoje há uma discussão muito grande, né, se há essa prioridade na divisão dos recursos para as crianças e adolescentes, né, independente da política pública. E aí, voltando um pouquinho na história, quais foram os avanços que aconteceram durante esses 34 anos de história do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, quando você fala de avanço, eu falo que é muito importante a gente valorizar, né, esses avanços, porque quando teve esse movimento lá em 1989, achou-se que o ECA ele foi instituído e ele ia parar por ali. E a gente sabe que não. Depois, com o passar do tempo, a gente teve o avanço do marco regulatório da primeira infância, que eles fizeram, eu falo que esse recorte das idades, por conta do desenvolvimento infantil, foi importante que a política pública da saúde falou, o que acontece aqui do 0 aos 6 anos? O que é preciso ser feito nesse desenvolvimento infantil para a criança ter um cognitivo, para ele ser socialmente aceito, para ele conseguir plenamente crescer, né, de forma plena no seu cognitivo, no seu aprendizado? O que precisa ser feito? Ele precisa ser estimulado, ele precisa ter uma nutrição, ele precisa se alimentar bem. Então, isso foi um grande avanço, essa questão do marco regulatório, né, quando fez esse recorte da idade, de dar atenção a essa primeira infância. Logo depois, a gente teve a lei da escuta especializada, né, que veio falar sobre a violação, né, de direitos e garantias, e não só a violação, de crianças que são vítimas e testemunhas de violência. Então, a gente precisava falar um pouco disso, porque as crianças ainda continuam sendo, né, vítimas de violência e testemunhas. E como que a gente garante isso? Então, foi criada essa lei para poder, eu falo que é sistematizar esse atendimento. Então, quando a criança é vítima ou testemunha de uma violência, o que a gente deve fazer? Chamar a polícia? O que a polícia deve fazer? Vai para o conselho tutelar? O que o conselho tutelar faz? Então, essa lei, ela trouxe diretrizes do que deve ser feito. E aí, essas diretrizes, elas são estabelecidas em âmbitos municipais. Cada município deve se discutir qual é a rede de proteção, quem são, vamos dizer, os atores que vai atuar nessa criança que foi vítima ou testemunha de violência. E, recentemente, nós tivemos 2 leis muito, muito importantes, que foi a lei do menino Bernardo, né, que fala um pouco mais dessa questão de criança vítima de violência, que fala sobre castigo, sobre o bater, né, que é a tal da lei da palmada, né, que falam que não pode bater, a criança não pode sofrer nenhum tipo de castigo físico severo, e isso foi importante, né. E teve a recente lei do menino Henri Borelli, né, que foi vítima aí de uma violência. Então, esses foram os avanços do ECA. E a gente tem muita coisa ainda para avançar, né? Mas eu falo que esses movimentos, a sociedade civil vem trazendo isso mais à tona. A gente teve a menina, a Auricélia, que sofreu abuso, né, sexual com 5 anos de idade. Então, isso veio falar um pouco do Maio Amarelo, veio falar um pouco dessa lei, de como a gente deve proteger, né, como a gente deve conscientizar o abuso e exploração sexual de crianças. Eu falo que esses foram os avanços, né? Sem contar, né, Natália, que você cuidando bem de uma criança ou do adolescente, ele vai ser um adulto melhor para a sociedade, para ele, para a família e para melhorar a sociedade, né, cada vez mais. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho, você como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, contasse um pouquinho
como que é o engajamento do conselho, né, do CMDCA, nesse rol todo aí, e um pouquinho também do conselho tutelar, porque às vezes a população vê o conselho tutelar só como uma forma de punição ou de tirar a criança da família, e não é bem isso que é a função dos conselhos. Na verdade, eu vou dividir em dois aqui, né? Vou te falar um pouco do que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? De onde ele veio. E depois a gente vai falar de Conselho Tutelar, porque são duas coisas distintas, apesar de ambos andarem juntos, né? Porque senão as pessoas confundem. Lá em 1990, foi criado também o CONANDA, né? De 90 a 91, CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E o CONANDA, ele estabeleceu algumas normativas, algumas regras, que os municípios tivessem os conselhos municipais. Então, o CONANDA é estadual, e aí a gente tem os conselhos municipais. O que o Conselho Municipal hoje faz? Ele normatiza políticas públicas, ele discute políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. Algumas pessoas, né, a sociedade em si, quando não conhece muito bem, vê o Conselho Municipal como um conselho que só dá dinheiro para projetos. E na verdade não, né? A gente não faz só isso. Isso é uma das diretrizes nossas, uma das nossas normativas. Mas a nossa atribuição principal é discutir políticas públicas. Então, hoje, o que a gente está precisando no município de Bauru em âmbito de política pública para criança e adolescente? É vaga em creche? É saúde? É educação? É assistência social? Então, a gente discute isso dentro do âmbito dali do conselho, a gente leva isso para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, para que essas políticas públicas sejam implementadas. Uma das políticas públicas recentemente que a gente colocou ali dentro em pauta do Conselho, eu falo que isso, eu estou falando hoje aqui em 2024, quem sabe daqui 5, 10 anos, alguém que vai estar ouvindo esse podcast, né, a gente já vai ter em Bauru. Que o nosso sonho é que tem um centro de atendimento à criança e ao adolescente aqui em Bauru, que é um centro de referência. A gente fala que é um centro especializado, né, em alguns municípios já existem, onde existem todas as políticas públicas num único lugar. Então, ali ele vai ter atendimento primário da saúde, vai ter ali o pediatra, ele vai ter uma fono, vai ter uma TO, vai ter um atendimento multidisciplinar. Se é uma criança vítima de violência, para onde que você leva hoje? Ali nesse centro vai ter ali profissionais que vão poder atender. Então, o nosso sonho hoje é uma política pública que a gente colocou em pauta e a gente está discutindo, mas o papel do conselho hoje, do Conselho Municipal, é principalmente esse, na garantia de direitos, né, e nessa discussão de políticas públicas, além da fiscalização também, a gente fiscaliza, né, a gente certifica entidades socioassistenciais que fazem o atendimento de criança e adolescente, a gente recebe denúncias, então assim, é muito amplo, mas o nosso papel principal é discutir essas políticas públicas. E tem esse CMDCA em todas as cidades? Todos os municípios? Essa pergunta é interessante, né? Em regra era para ter, né? Em regra sim, mas tudo depende de uma lei municipal. Então depende dessa lei municipal. Não sei te garantir hoje se todos os municípios possuem o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Mas eu falo para você assim que a grande maioria hoje no âmbito do estado de São Paulo tem, mas é importante a gente fazer essa reflexão, né? Por que não tem? Sim, né? sim. Porque é um órgão garantidor, né, de direitos. Então é importante. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do Conselho Tutelar, né, que a gente dividiu ali em 2 blocos. O que é importante a gente falar? O Conselho Tutelar, ele veio ali também, foi instituído em 1990, dentro do ECA. Ele é um conselho formado por pessoas da sociedade civil. Então tem todo um processo, né, onde o Conselho Municipal, ele promove esse processo eleitoral, que são pessoas engajadas nessa causa, né, na proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente. Hoje em Bauru nós temos 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelar 1 e 2. Recentemente nós aprovamos a abertura, né, do 3º Conselho Tutelar. Olha como o papel do CMDCA é importante. Nós vimos a necessidade, junto, né, com o poder público, junto com a sociedade civil, da abertura de um 3º Conselho Tutelar. E o nosso papel é falar, olha, poder público, a gente precisa da abertura. Isso com base técnica,
né? Então hoje o próprio CONANDA traz um número, né, de 1.000 habitantes que precisa ter para ter um conselho tutelar, e hoje Bauru já está aqui com aproximadamente ultrapassando ali os 400.000 habitantes. Então a gente precisa aí de mais um conselho. Então o que acontece hoje? A gente fala que o conselho, a grosso modo, o conselho tutelar ele é o guardião do ECA. Então quando a gente fala em guardião do ECA, ele literalmente ele faz, ele cuida dessa criança e adolescente com base no ECA. Então hoje, tudo que hoje é violação de direitos, você deve procurar sim o conselho tutelar, porque o conselho tutelar ele vai te orientar, ele vai te dar os caminhos, né? E não só isso, ele também atua. E quando a gente fala de atuação, como você mesmo disse anteriormente, né, as pessoas viam o conselho tutelar como um que eu vou lá, pego a criança e coloco ele num abrigo, coloco num acolhimento. E, na verdade, isso é feito em último caso. No último caso. Quando há mesmo comprovado uma desproteção familiar. Ali, e a intenção do conselho tutelar é tirar da família? Na verdade, não. Isso daí é o último. A intenção do conselho tutelar é zelar pela proteção integral dessa criança, né? Então, é zelar pelos direitos. Então, uma criança hoje que não consegue uma vaga em creche, uma criança que não consegue hoje um atendimento especializado na saúde, né? Então, hoje, eu falo assim, depois a gente tem que falar até um pouco da criança com deficiência. O quanto ainda é precarizado ainda esse atendimento de crianças autistas, né? Que possuem laudo. Então, se você tem essa dificuldade, pai ou mãe, procura o conselho tutelar. Qual caminho eu posso procurar? Quem eu devo procurar? Né? Então, o conselho tutelar, ele faz parte da rede de proteção. Só queria fazer um parênteses, Natália. Quando a gente fala de violação, o que a lei entende por violação dos direitos? Hoje o ECA, ele traz os direitos, né? Não só o ECA, como a própria Constituição Federal traz ali os direitos fundamentais. Quando a gente fala de violação, existe um rol dentro do ECA de quais são os direitos dessa criança. O direito ao esporte, ao lazer. Então, quando há uma violação, né, quando deixa de acontecer, então uma criança hoje que não está na escola, ela está tendo direito violado. Hoje uma criança que ela não tem esporte, lazer, ela não tem um serviço de convivência dentro ali do seu ambiente, dentro da sua comunidade, ela está tendo direito violado. Pode se considerar violação. Pode, deve. E assim, isso daí, se a gente for olhar, a grosso modo, nossa, as crianças sofrem violações de direitos diariamente. Então, por isso que o nosso papel enquanto sociedade, enquanto poder público, é importante ter esse olhar especial, né? Porque muitas das vezes a gente está violando o direito e a gente nem sabe. Sim. Né? A gente nem sabe que está ali cometendo um crime, está cometendo um ato que é contra a legislação. E quando acontecem essas violações, quais órgãos a população deve procurar? Olha, a grosso modo a gente fala, né, quando há uma violação de direito, e aí você vai ter que entender o que é violação de direito, se é uma violência, se ela foi testemunha, se é apenas uma falta, né, uma falta de uma vaga numa escola. Então aí você tem que caracterizar isso. Mas o que é importante hoje? A polícia militar, né, quando há uma violência, uma situação de violência, a polícia militar sempre procurar. Nós temos também o Disque 100, que é um canal único para qualquer tipo de violação de direitos e garantias da criança e do adolescente. O próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é um órgão. A rede de proteção, CRAS, CREAS, assistência social, a Secretaria do Bem-Estar Social, a própria escola, né, ela tem que estar preparada e capacitada para receber esses tipos de denúncia. Então eu falo e a escola tem um laço bem estreito, né? Porque é diariamente, né? Diariamente. E hoje as escolas que estão no período integral, tá com a sua criança e com o seu adolescente ali praticamente o dia todo, né? Então são órgãos ali, são pessoas que estão e devem estar preparadas para receber, né, esse tipo de denúncia, esse tipo, ou às vezes só identificar, porque muitas das vezes as crianças não falam, os adolescentes não falam. Então, o profissional ele tem que estar preparado para isso. E se falar, né, como você disse, ele tem que estar preparado, como que ele vai receber essa informação e como ele vai poder auxiliar essa criança, esse adolescente, diante, às vezes, são casos graves,
Sim, por isso que hoje veio, né, a gente tem a lei da escuta especializada para isso, porque ela norteia o que deve ser feito, né? E aí dentro da escuta a gente tem um rol, aí tem a Delegacia da Mulher, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem o próprio Juizado, né, da Infância e da Juventude, hoje em Bauru. Então todos esses fazem parte da rede. Quem deve fiscalizar e garantir os direitos da criança e do adolescente? E aí a gente vai retomar lá no tripé, né? Hoje a gente tem o Estado, a família e a sociedade civil. São pessoas, são todos os órgãos, todas as políticas, elas têm o dever de fiscalizar. A gente sabe que alguns órgãos têm uma competência, né, dentro dos seus padrões normativos, dentro das suas diretrizes, tem uma competência maior para fiscalizar. Então, hoje, o próprio Conselho Tutelar, ele fiscaliza, o Conselho de Direitos, o Ministério Público, mas é importante que toda a sociedade esteja atenta, né, nessa questão da fiscalização. Né? Então, vamos supor, como você disse, né, uma criança que está sem vaga, você tem o direito, o dever de denunciar, de correr atrás, né, de fiscalizar por que não está tendo. Né? E a gente tem hoje também o Poder Legislativo, que também exerce esse papel da fiscalização. Ok. E aí eu gostaria que você voltasse um pouquinho e contasse um pouquinho pra gente como que funciona essa escuta especializada. Porque às vezes a gente recebe uma informação, uma queixa, né? E nem sempre a gente pode dar um conselho, o conselho pelo conselho, né? Então, aonde atinge, como que funciona realmente no âmbito da lei essa orientação da escuta? A lei da escuta especializada, ela veio para proteger essa criança e adolescente, mas para criar diretrizes, para que essa criança e esse adolescente eles não sejam revitimizados. Né? Então, quando ele é vítima de uma violência ou testemunha, o que é importante? Que não haja essa revitimização, para que não haja o maior sofrimento dessa criança e desse adolescente. Então, o que acontece? É um dever de todos. Então, se essa criança hoje chega na tia da cozinha, na tia da limpeza, e relata um abuso, e relata uma violência, essa tia da cozinha, essa pessoa da limpeza, ela tem o dever de procurar ali, né, de denunciar, de procurar um amparo para poder proteger essa criança de alguma forma. Então, a lei, ela traz, assim, ela esquematiza, né, o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, existe um espaço, um ambiente próprio para isso, mas nem sempre a gente vai ter esse espaço, esse ambiente próprio para isso. Às vezes você está no refeitório, comendo ali com a criança, né, dentro do ambiente escolar, e a criança relata isso. Então, é importante que a gente não revitimize essa criança, né, para que não haja maior sofrimento, para que ela... A reafirmação desse sofrimento que ela já vem passando. Mas é importante que haja essa articulação, né, com os órgãos de proteção. Então, em Bauru hoje, a gente tem um comitê para isso, para discutir isso, como deve ser feito, as formas, e a gente está constantemente tendo treinamentos, capacitações, para que as pessoas, né, os educadores, conscientizem dessa lei, mas também que façam essa escuta especializada, né, dentro das escolas, dentro das organizações da sociedade civil, que são os ambientes onde as crianças estão inseridas, né, e são onde as crianças ali têm um maior contato. Acabam se abrindo, sim, né, sim. com a gente que está... Porque o vínculo, ele favorece, né, para essa abertura. Então, quando há esse vínculo, a abertura é muito maior. Eles confiam, acaba tendo uma certa intimidade e confia no profissional que está aí. E aí você está com a camiseta aí dos 4 P's da criança e do adolescente, né? Que é a proteção, a prevenção, a participação e o pertencimento. Conta pra gente dos 4 P's. Eu falo com muito orgulho dessa campanha, né? Que foi uma campanha instituída no meu mandato. Né, o meu mandato enquanto presidente finaliza agora no finalzinho do ano, em dezembro. Foram 4 anos enquanto presidente e foram muitos desafios. Eu falo que essa campanha ela é uma campanha permanente. Né? Além de ter esses 4 P's, né, ela tem mais um P, que ela deve ser permanente. Né?
ela deve permanecer no município, porque ela não é para falar só sobre um direito, outro direito, ou um dever, outro. E não é sazonal, é hoje, né? Como você falou. É sempre. Então, a gente sempre deve proteger a criança, a gente sempre deve prevenir. As crianças, elas devem participar e elas devem se sentir pertencentes a todos os espaços, né? A gente fala muito hoje, assim, o direito do brincar. Na nossa época, na sua época, onde a gente brincava? Na rua. Tinha violência? Tinha, mas quando a gente não via, né? Então, a gente brincava muito, a gente tinha uma infância saudável, eu falo. É óbvio que hoje a gente tem a tecnologia que também proporciona outros tipos de brincadeiras, né? Outro tipo, né, de situação. Mas o 4Ps, ele veio para poder conscientizar, né? Então, Maio Amarelo, só em maio que você vai falar de abuso e exploração sexual? Não, você tem que falar isso todos os dias, você tem que prevenir isso, cuidar e falar e conscientizar. Então, os 4Ps, ele engloba tudo. Recentemente, nós tivemos a campanha também do trabalho infantil, né? Que também os 4Ps englobou. Quando você fala de trabalho infantil, você vai falar só dia 12 de junho? Não, você tem que lembrar que existem diversas formas de trabalho infantil, principalmente os invisíveis, que foi a campanha desse ano, né? Das crianças que cuidam da casa, que cuidam dos seus irmãos, né? E não é cuidar assim, ó, a mãe tá ali lavando uma louça, eu tô cuidando do meu irmão. São crianças que permanecem no período todo. Tem a responsabilidade, né, de estarem sozinhos e cuidar. E assim, isso gera um sofrimento. A criança não consegue estudar, não consegue brincar, não consegue ter acesso. Então, o 4Ps, né, a campanha, ela veio para isso, né, para a gente poder trazer, resgatar isso durante todo o ano, durante todo aí, esse período que eu falo que a gente não pode esquecer, né? E não pode lembrar das crianças só no maio, só no junho, e daqui a pouco é o dia das crianças, né? Não, a gente tem que lembrar todos os dias. É provocar mesmo para proteger, né? Para fomentar esses 4Ps no dia a dia da gente, né? Da sociedade. E aí, Natália, para a gente encerrar, você tão engajada na sociedade, com todas essas tarefas, né, da liderança, queria que você deixasse uma mensagem para a gente, algo que você considera que é bem importante para a sociedade, para nós aí que estamos te ouvindo. Olha, o meu recado é que as pessoas vejam essas crianças, esses adolescentes, como sujeitos, como pessoas que fazem parte de uma sociedade, que eles têm uma voz, né, que eles têm um vez. Pouco a gente vê uma criança hoje, um adolescente, numa Câmara dos Vereadores ali discutindo uma política pública. E eles devem fazer parte desses espaços, né? Eles devem fazer parte dos conselhos, eles devem virar assim na escola e falar assim, olha, eu quero ir numa audiência pública, vai falar sobre o meu direito e eu não estou lá. Então, eu acho que a sociedade precisa ter esse olhar, né? A gente sabe que existe toda uma mobilização, uma logística para isso, mas a gente tem que ter esse olhar especial, ouvir, escutar, ter mais atenção. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, a Lara, autista, e a gente sabe que o nosso dia a dia é um dia a dia muito corrido, né? Pouco a gente consegue sentar, conversar, ouvir. Hoje o mundo, como disse, está muito tecnológico. A gente tem que parar, colocar um pouquinho isso de lado, ouvir o que está acontecendo na escola, como que você está, como que estão suas notas, né? Porque às vezes a gente acaba terceirizando muito isso. Então, o meu recado é que a gente consiga, enquanto sociedade, enquanto família, a gente ter esse olhar mais para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto, né? E não deixar muito no automático. Porque às vezes a gente deixa, né? A vida tá muito corrida, mas vamos lutar, né? Vamos lutar, vamos fazer como os meninos e as meninas de rua. Eu ia te falar exatamente isso, você falando, eu falei, poxa vida, se eles fizeram um movimento tão grande e hoje a gente está colhendo esses frutos, vamos motivá-los a continuar. E os movimentos sociais eram e ainda são muito criticados, mas eles tiveram muita força em diversos tipos de políticas públicas, mas se não fosse a sociedade civil e os movimentos sociais
não haveria hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. Verdade. Então é importante que haja essa movimentação, né, da sociedade civil, do poder público, mas principalmente das crianças e dos adolescentes. Eles precisam saber o que é o ECA, quais são seus direitos, que eles têm voz. Que bom. Então recebemos a Natália Barbie aqui, presidente do CMDCA, em nome da instituição RASC. Muito obrigada pela sua participação. Sim, nossa entidade está de portas abertas e volte mais vezes. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Tudo certo. Ok.